CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite a todos. Mais uma quarta-feira de estudo. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, tema a tema. E como fazemos sempre, vamos fazer uma precezinha curta. Que Jesus, nosso Mestre, que os amigos do plano espiritual estejam sempre conosco, que nós possamos desenvolver esse trabalho sempre com a intuição do plano superior, que nosso irmão que apresentará o estudo seja intuído, conduzido e que ele tenha a espiritualidade sempre a seu lado. Que todas as palavras cheguem à sua boca de maneira clara e objetiva, para que nós possamos entender cada um ensinamento deste livro maravilhoso. Obrigado, Jesus. Obrigado a todos. Que assim seja. Então, vamos dar início ao estudo do Livro dos Espíritos. Prezados amigos, estamos aqui mais uma vez, dando continuação ao estudo do Livro dos Espíritos para os companheiros da Ilha de Paquetá. Hoje, nós vamos concluir a quarta parte do ponto que fala sobre ocupação e missão dos espíritos, da pergunta 579 até a 584. Nós falaremos sobre a ocupação e missão dos espíritos. Já foi iniciada por outros companheiros e nós estamos concluindo esse ciclo de mesmo assunto. O capítulo era muito grande, foi dividido em 4 partes, e nós pegamos a parte final. Bom, a primeira coisa importante que a gente para pensar e refletir é o seguinte: quando nós falamos em missão, as pessoas podem até achar missão é uma coisa, tem até aquele filme Missão Impossível, não é verdade? Porque o indivíduo assume um compromisso reencarnatório e ele vem para a Terra com o objetivo de dar conta daquele compromisso. Agora, será que todo espírito que reencarna, ele consegue cumprir, ele consegue realizar o seu compromisso reencarnatório? Nem todos. E aí, Kardec até pergunta, por que será que nem todos conseguem dar conta disso? Porque o indivíduo se compromete a fazer algo que às vezes está além da sua evolução. Então, alguns espíritos poderiam até fazer mais, mas não o fazem por preguiça. Já existem aqueles que, pelo entusiasmo de reencarnar, assumem compromissos que estão além das suas próprias forças. E aí, a espiritualidade até concede a eles a oportunidade de reencarnar com o objetivo de atingir uma determinada missão. Mas isso nem sempre se dá. Por quê? Porque vai depender muito da evolução espiritual de cada um. Fazendo uma comparação grosseira, nós poderíamos dizer assim: quando um comandante de um exército, pergunta 579, um general, por exemplo, numa batalha, ele convoca os seus subalternos e apresenta os planos, ele acredita que seus subalternos sigam a missão e consigam a vitória. Mas isso não quer dizer que as pessoas vão conseguir. Por quê? Porque é uma tarefa
muito individual de cada um. E o espírito que não consegue determinar a missão, ele fica apreensivo? Depende muito. Quem evoluiu moralmente e assume um compromisso, mas já tem a evolução a seu favor, ele não vai viver esse tipo de apreensão, porque ele tem a compreensão exata de até onde ele pode ir. A gente observa pessoas, companheiros nossos, que fazem verdadeiras cruzadas na Terra para levar a cabo determinadas tarefas positivas. Um esforço sobre-humano. E nós não temos como avaliar ou aquilatar se aquilo faz parte da sua programação ou ele está fazendo tudo que está ao seu alcance para auxiliar o outro. Nós precisamos nos lembrar que a gente só ajuda a quem deseja ser ajudado. Então, por exemplo, um professor, numa sala de aula, ele pode oferecer para toda a turma a mesma ajuda, dedicação e explicação. Cada aluno, por sua vez, vai aproveitar esse conhecimento na proporção exata da sua evolução pessoal. Então, diante disso, a gente pensa o seguinte: o professor, ele deve oferecer para os seus alunos a oportunidade da evolução. Mas cada aluno, ele vai usar isso do jeito que ele sabe ou que ele tem condições. Isso me faz lembrar muito, por exemplo, uma cooperativa aonde no interior reúnem-se vários agricultores. E na cooperativa eles recebem a mesma porção de sementes. Nós temos vários fatores, é uma combinação, um combo de vários fatores. O tipo de solo, a umidade, adubo, o empenho do agricultor, a habilidade do agricultor em cultivar. Dizem que tem alguns agricultores que têm boa mão para plantar. Então, essa combinação de fatores fazem com que algumas pessoas possam colher resultados melhores do que outros. Mas isso não quer dizer que o outro não tenha tentado. Ele tentou dentro das suas possibilidades. E de acordo com a lei moral da vida, nós não podemos querer julgar o nosso semelhante, porque nós não detemos conhecimento suficiente para saber até que ponto ele está fazendo aquilo que está realmente ao seu alcance. No livro Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 7, que fala Código Penal da Vida Futura, nós temos aí 33 orientações do Espírito da Verdade, que diz a respeito de como nós devemos conduzir a nossa vida para as coisas darem certo. Porque, a princípio, quando nós pensamos o seguinte: se nós reencarnamos com o objetivo de evoluir, reencarnamos com o objetivo de prosperar. Mas o indivíduo, enquanto ele é criança, enquanto ele é adolescente, enquanto ele não recebe uma evangelização espiritualizada, ele não tem a percepção de notar o porquê ele reencarnou. Somente na idade adulta, provavelmente lá para os seus 35, 40, 45 anos, ou até mais. Eu hoje acredito que, devido a todas as apreensões que se passam no mundo, o indivíduo só vai se dar conta do que, por que ele reencarnou após os seus 50, 55 anos, quase que na terceira idade. Que aí ele vai perceber o verdadeiro motivo da sua reencarnação. Porque é como um combo, é um conjunto de compromissos. E quanto mais maturidade no senso moral o indivíduo tem,
mais responsabilidade ele vai ter diante da vida, porque o seu compromisso se expande. Ele não fica restrito ao seu universo familiar. Ele tem um compromisso no seu ambiente de trabalho, ele tem um compromisso no prédio em que ele mora, ele tem um compromisso na rua em que ele mora, ele tem um compromisso com os companheiros da casa espírita, ele tem um compromisso com os familiares, ou seja, ele é um indivíduo compromissado com a sua reencarnação e a vida. É aquele tipo de pessoa que nunca está desligada do que está acontecendo. Ele pode não se envolver por uma questão de escolha, mas ele procura sempre, aonde estiver, fazer algo para poder ajudar, beneficiar, colaborar, por menor que seja. Quando nós passamos na rua e encontramos um saco plástico jogado na calçada, próximo a um bueiro, a gente imagina que aquele saco plástico pode voar com o vento, cair no bueiro e, se chover, junto com terra e folha, entope aquilo ali. Vai ser um problema sério, porque aquele bueiro entupido vai fazer com que a água da chuva não escorre naturalmente. Então, o que a gente faz? A gente pega o saco plástico, dá um nó e joga no lixo. Se você encontra uma latinha de refrigerante caída no meio da rua, na calçada, no seu caminho, e você pode se abaixar, pegar e jogar na lata do lixo, por que você não faz? Eu estou dando um exemplo simples de compromisso reencarnatório. Não é apenas o compromisso de irmos à casa espírita, chegarmos no horário, não é o compromisso de procurar dar atenção a todos os nossos familiares. Não, eu não me refiro apenas a isso. Saber como os amigos se encontram, me interessar pelas pessoas enfermas que a casa espírita procura auxiliar, também. Mas nós temos um compromisso que é um grande pacote, um combo reencarnatório. Por quê? Já conhecedores, tá, do Código Penal da Vida Futura, e quando a gente lê esse Código Penal, a gente observa o seguinte: não é um código para nos penalizar, ele é um código de advertência daquilo que nós podemos fazer para evitarmos. Eu vou até repetir para que vocês guardem. No livro Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 7, Código Penal da Vida Futura. É interessante porque ele vem com 33 mensagens, eu acredito que tem alguma associação aí com a idade de Cristo, 33, e cada mensagem dessa é uma advertência. Algumas a gente até sabe, mas seria bom dar uma lida, porque somando-se a isso, a nossa missão enquanto espíritos encarnados, isso vai fortalecer o nosso compromisso reencarnatório. Compromisso esse como pai, como mãe, como avô, como parente, como amigo, como primo, como cunhado, como sogro, como companheiro da casa espírita, como morador do condomínio em que a gente vive, ou como com os vizinhos. Compromissos simples, que, independente dos outros fazerem, cabe a gente fazer. Nós temos que dar exemplos. E não é só aquele exemplo convencional, tradicional. Tem alguém passando por alguma necessidade, aí fazem uma corrente do bem e a gente colabora. O pessoal pede assim, ao pé do ouvido, né? Como se dizia antigamente: olha, tem alguém que está passando por uma dificuldade, não dá para você dar uma força, a gente está fazendo aí uma corrente do bem. Podemos, mas existe aquele tipo de ajuda que você faz ao seu meio ambiente. Você chega, por exemplo, vê que alguém saiu da sala, na casa espírita que você frequenta, o indivíduo saiu e nem se preocupou se o ventilador está ligado, se a janela está fechada e se a luz está apagada. Você vai fazer isso. Você apaga a luz, você fecha a janela, você põe as cadeiras no lugar, você desliga o ventilador. Coisas simples. Simples. E aí, por tabela, você vai percebendo que a sua responsabilidade como pai, como companheiro,
como amigo, não é apenas você saber como é que as pessoas estão, é você se interessar, você poder, dentro do que está a seu alcance, você fazer a sua parte. Ah, mas e se o outro não corresponder, mesmo sendo nosso filho? Você fez sua parte. Se seu filho, por alguma razão, fez escolhas diferentes, mas você tem a consciência tranquila de que você fez aquilo que estava a seu alcance, apesar de todas as suas limitações, a gente não tem controle sobre isso. Se um filho se torna um homem de bem, que é o mais importante, independente ou não da negligência ou da atitude dos pais, há momentos que a gente não pode ter um controle. O pai e a mãe vão auxiliar os filhos, mas chega um determinado ponto que os filhos se tornam adultos. E você precisa respeitar as escolhas do outro, mesmo que as escolhas dele não sejam aquelas que você faria. Então, por quê? Porque nós temos que respeitar o livre-arbítrio. Continuando, então. Quando nós desejamos realizar um trabalho para garantir que as coisas funcionem de acordo com a vontade de Deus, nosso Pai, nós vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que nos foi recomendado. Existe um livrinho chamado Aconteceu em uma Casa Espírita. Nesse livrinho, eles procuram mostrar as nuances que existem nos bastidores de qualquer casa espírita, porque nós, na condição de encarnados, somos seres humanos normais. Não tem nenhum santo no meio. Então, nós estamos num processo de aprendizagem contínuo, errando e aprendendo. Então, nós precisamos respeitar o tempo das outras pessoas. Nós temos que fazer a nossa parte, colaborar dentro das nossas possibilidades, de acordo com aquilo que nós sentimos que representa a nossa missão. Porque é muito comum as pessoas se perguntarem até onde vai a minha missão. A resposta dos espíritos ela é bem objetiva. Até onde vai a sua consciência? Até onde você sente que você deve ajudar? Hoje nós observamos claramente que nós devemos ir até onde o outro permita. Porque às vezes você quer ajudar uma pessoa que não aceita ajuda. A minha missão ela é ir até um determinado momento. Isso me fez lembrar uma passagem que aconteceu comigo há muito tempo. Como nós já frequentamos a casa espírita há bastante tempo, aconteceu bons anos atrás que nós tivemos a oportunidade, num trabalho mediúnico, conversar com a entidade por intermédio do médium que se manifestava, perguntar à entidade o seguinte: até que ponto eu devo insistir para que essa pessoa aceite ajuda? Não esqueço disso. E a entidade me disse o seguinte, se identificava como um amigo da casa: vá lá, o procure e diga a ele que você está à disposição. Aí eu falei assim, mas eu já fiz isso. Aí a entidade falou, volte lá e faça mais um convite. Se ele não aceitar, não insista. Você fez a sua parte. Então, às vezes, a gente tem uma dúvida muito grande e eu venho observando até que ponto eu estou conseguindo cumprir a minha missão. Nós, quando cumprimos a nossa missão para com a nossa casa espírita, para com nós mesmos, para com o nosso trabalho, para com a nossa família, para com o nosso filho, para com os nossos pais, para com os nossos amigos, apesar de todo esse mundo diferente que a gente está vivendo, a gente vai sentir uma certa paz interior.
a paz interior de que eu não fiz tudo o que eu podia, mas eu fiz aquilo que estava ao meu alcance. É exatamente aonde o Código de Leis Morais da Vida Futura, que eu falei a vocês aqui, o Código Penal da Vida Futura, que está no Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 7, ele trata disso. Porque às vezes a gente desiste na primeira tentativa. Você convida o indivíduo não aceita. Olha, eu convidei, problema dele. Não, faça outro convite. Faça. Se você sentir que ele realmente não quer, não insista. Agora, você não pode, enquanto é uma criança pequena, você pode levá-lo à evangelização, você pode orientar, você pode botar de castigo. Mas depois que a criança cresce e atinge uma certa idade, você pode ainda dar alguns conselhos. Mas chega um ponto que não é todo mundo que é receptivo. Nós próprios não somos receptivos. Nós próprios temos as nossas dificuldades e limitações. Há momentos que a compreensão da verdade ela demora um pouco. Conhecimento da verdade, não. O conhecimento da verdade ele é mais rápido, mais dinâmico. Basta estudar um pouquinho, basta ler, basta assistir palestras, que você tem o conhecimento da verdade. Mas a compreensão da verdade, ela envolve um comprometimento nosso diante da doutrina espírita e diante de uma mudança de conduta da nossa vida. Como eu agora citei para vocês o livro Céu e Inferno, capítulo 7, falando sobre as penas, o Código Penal da Vida Futura, né? O Código Penal, né? A gente pensa, como eu disse aqui, será que é alguma coisa que vai nos penalizar? Não. Vem em forma de advertência. E esse Código Penal, ele vai colocar situações as quais, se nós não observarmos muito bem, nós vamos fracassar. Eu diria, a grosso modo, fazendo uma comparação, tipo, se eu estou resfriado e vai chover, eu saio sem guarda-chuva e eu pego chuva, e eu estou resfriado, eu corro o risco de ficar pior. Se eu tive febre a noite passada e hoje eu saio e pego sereno, a febre pode reincidir. Se eu estive doente e não tenho nenhum tipo de precaução, a doença pode se agravar. Então, diante disso, o que acontece? Nós vamos revendo nossa conduta. Se você sabe que o caminho certo é seguir por essa estrada, por que você pega os atalhos ao longo do caminho? Um exemplo prático. Então, a gente pode pegar informações diferentes e cruzar essas informações, porque a ocupação e a missão dos espíritos, ela é para todos nós. Nós somos espíritos imortais na condição de vigília. Se estivéssemos desencarnados, nós estaríamos no plano espiritual, emancipados, vivendo na erraticidade, mas também teríamos um compromisso. Que compromisso é esse? Velar pelos nossos entes queridos, ter uma responsabilidade, porque mesmo no plano espiritual, o indivíduo às vezes tem atitudes irresponsáveis. Ele se envolve, ele acaba se mancomunando com coisas que não deveria. Então, se nós sabemos que nem tudo que é lícito nos convém, nem tudo que nos é oferecido pela sociedade humana ou pelos benfeitores espirituais nos convém, pelos benfeitores, não, desculpe, pelos amigos espirituais, que nem todo amigo espiritual é um benfeitor, tá? Isso é uma coisa importante. Podemos ter vários amigos espirituais que vivem na sombra, mas nós nos afinamos com eles por uma questão de sintonia. Agora, os benfeitores espirituais, corrigindo, tá? Esses jamais
vão nos oferecer ou convidar a fazer alguma coisa que nos coloque numa situação delicada, nos colocar na berlinda, como se diz. Nós não vamos ficar em cima do muro por orientação dos benfeitores espirituais. Agora, infelizmente, por conta de alguns companheiros desencarnados, essa é a expressão correta, que se aproveitam das nossas fraquezas, pintam e bordam. Por isso que eu citei aqui o livro Aconteceu numa Casa Espírita. Aí a gente reavalia a nossa missão. A nossa missão é fazer o bem. A nossa missão é exercitar a prática do amor ao próximo. A nossa missão é fazer o que está ao nosso alcance para ajudar aqueles que precisam. A nossa missão é nos transformarmos, por intermédio da reforma íntima, deixar o homem velho para trás e nos transformarmos em seres humanos melhores. Mas completar essa missão é como se nós estivéssemos subindo uma grande escadaria. Há momentos que os joelhos ficam desconjuntados, porque a escadaria é alta, tem muito degrau. E cansa subir essa escadaria. A gente precisa diminuir a velocidade, respirar fundo e continuar. Nós não podemos desistir de insistir em nos transformarmos em pessoas melhores. Porque sempre ao longo do caminho vão surgir atalhos, vão surgir pessoas que nos convidam a situações que não são muito lícitas. É o que, numa sociedade como a nossa, de um mundo de provas e expiações, isso é um prato cheio. Agora, nós não podemos nos esquecer, vejam bem, que nós sabemos que o planeta Terra está passando por uma fase de transição. E nessa fase de transição, se nós não fizermos a nossa parte, se nós não promovermos a nossa moralização, pode acontecer de, nesse processo de moralização, nesse processo de transformação, se nós não dermos o testemunho de que desejamos nos transformar em pessoas melhores, pode acontecer da gente ser convidado a ir para um outro planeta, numa condição mais primitiva que a Terra, reencarnar em condições mais atrasadas, para evoluirmos, assim como os exilados de Capela fizeram. Se nós sabemos que isso é possível, por que nós vamos adiar a nossa evolução? Se nós sabemos as nossas fraquezas, nós sabemos das nossas dificuldades, nós sabemos das nossas limitações, cabe a gente tentar fazer o que está ao nosso alcance. E a espiritualidade, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, sabe que ninguém vai mudar da noite para o dia. O que a espiritualidade espera é um movimento positivo da nossa parte, aonde a gente sinalize que nós queremos nos tornar pessoas melhores. Esse movimento ele tem que ser sincero. Da mesma forma que quando os espíritos que se encontram nas regiões provacionais do umbral pedem para sair, por que nem todos são retirados? Porque nem todos são honestos o suficiente e, com isso, eles exteriorizam o que eles pensam. Os benfeitores espirituais que vão até lá, os padioleiros que vão até lá retirar os espíritos em sofrimento, só retiram aqueles cuja irradiação do perispírito é coerente com o que eles sentem. Então, aqueles que ainda estão endurecidos, que dizem uma coisa, mas na essência pensam outras, esses vão precisar ainda purgar um pouco mais para poderem se modificar. Então, da mesma forma que o professor na sala de aula, ele não consegue ensinar a quem não quer aprender. Não adianta você encher uma sala de aula de crianças, adolescentes ou adultos
que não desejam aprender. Existem escolas que penam, existem professores que penam com uma sala de aula cheia, onde você tem 10, 20% que deseja aprender, que deseja evoluir, que deseja pelo menos se superar. E o restante, 70%, 80%, às vezes está ali por diversos motivos possíveis e imagináveis, mas não querendo aprender. Ele está ali porque a família precisa que ele conclua o ensino fundamental, principalmente o ensino fundamental, para que ele possa passar para o ensino médio e que ele possa trabalhar, mas ele não tem vocação nenhuma com o estudo. Antigamente, esses jovens adultos, eles passavam para a noite, estudavam à noite e depois pegavam o diploma de conclusão. Hoje, eles permanecem na sala de aula até amadurecer. E esse processo de amadurecimento é um processo lento. Na casa espírita, às vezes, se dá algo parecido. Algumas pessoas chegam à casa espírita e ficam assistindo às reuniões, assistem às palestras, conversam, tomam passe, bebem água fluidificada, passam-se anos até que o indivíduo resolve participar de alguma atividade, como, por exemplo, o passe. Aí ele vai dar passe. Começa o trabalho de passe, e depois que ele começa o trabalho de passe, aí os dirigentes dizem, já que você está se dispondo ao trabalho de passe, você poderia estudar, né? Por que você não faz o ESD? Estudo sistematizado da doutrina espírita. Ele fala, tá bom, aí eu vou fazer o ESD. Aí, a partir desse momento, o indivíduo começa a se envolver um pouco mais. Mas, sinceramente, às vezes levam anos até que o indivíduo consiga perceber que o benefício para ele seria muito maior se ele ingressasse nas fileiras como trabalhador, porque aí ele teria a chance de perceber de forma clara a sua verdadeira missão. Porque todos nós trazemos, num pacote reencarnatório, vamos usar uma expressão simbólica, um objetivo central. E junto com aquele objetivo central, existem aqueles objetivos secundários. Isso me faz lembrar muito quando nós fazemos um pacote turístico, aonde, dependendo do lugar que você vá, eles fazem, digamos assim, um cronograma, e no cronograma, no primeiro e no último dia, é a chegada do aeroporto até o hotel, e o último é a saída do hotel para o aeroporto. E no intervalo dos dias que você está lá, eles te oferecem um city tour de compras, um passeio panorâmico, e assim vai. Passeios que estão por fora da programação. Então, nós temos uma programação central e nós temos também programações secundárias que, se de repente a gente demonstrar boa vontade e empenho, a gente pode realizar. Eu posso não ter vindo com dom nenhum para desenhar, mas se de repente eu me esforçar e a espiritualidade me ajudar, eu posso desenvolver a habilidade do desenho, desde que essa habilidade ela seja com uma finalidade construtiva. Eu, por exemplo, não sou muito bom em matemática, mas se de repente surgisse uma oportunidade para trabalhar com crianças com sérios problemas de aprendizagem, eu tenho condições de trabalhar pelo menos as 4 operações. O fundamental eu tenho condições. E uma vez que eu estude um pouquinho, eu terei chance de ajudá-los, pelo menos com aulas de reforço em cima do fundamental. É dessa forma que a espiritualidade nos oferece a chance. Quando nós estávamos há 3 anos atrás, antes de ocorrer a pandemia, cada um na sua casa espírita, fazendo as palestras presencialmente, ninguém imaginava ou imaginaria que nós teríamos que ficar 2 anos e meio, praticamente, vivendo uma pandemia e utilizando um sistema que poucas casas haviam tentado,
que era um sistema de irradiação de imagens por intermédio de algumas plataformas de informática, por celular, pelo computador. E nesses 2 anos, as ferramentas de internet nos permitiram fazer uma divulgação de tamanha monta que existem pessoas que moram em outros países que já nos conheciam, que passaram a ouvir e acompanhar as palestras, principalmente porque elas passaram a ser transmitidas. Nós mesmos nunca imaginávamos que um dia estaríamos diante de um computador, com um companheiro nos bastidores fazendo a gravação, para que essa gravação ela pudesse ser retransmitida e aqueles que assim desejassem pudessem assisti-la. Essa ferramenta de internet, essa novidade, esse talento que nós trouxemos na bolsa do pacote reencarnatório, começou a ser utilizado a nosso favor. Então, quando nós falamos em compromissos reencarnatórios, esses compromissos, eles, em primeiro lugar, eles passam pela questão do bom senso. Aquilo que eu estou fazendo vai beneficiar a outras pessoas? E qual a intenção dessa atitude? Se a atitude ela tem uma intenção louvável, vamos fazê-la. Se o objetivo gera esclarecimento, vamos fazer. Aquilo que estiver a nosso alcance para poder colaborar com o semelhante, podemos fazer. Nada nos impede. Então, se nós paramos para pensar qual a nossa missão e a nossa ocupação, ela é a prática do bem, da caridade, do esclarecimento, da consolação. Os canais que essas coisas vão acontecer vai depender do momento. Porque antes, uma visita a um hospital, um trabalho assistencial, um atendimento fraterno, uma reunião pública, passes coletivos ou passes individuais, todo esse conjunto de fatores favoráveis que nos beneficiam, eles têm que serem utilizados, sendo que hoje nós utilizamos um outro formato. Quando Allan Kardec, conversando com o Espírito da Verdade, por intermédio das irmãs Baudin, ele formulava as perguntas e elas respondiam, e Kardec montou essas perguntas da 579 a 584, Kardec talvez nunca imaginasse que hoje nós estaríamos fazendo um estudo desse por intermédio de um sistema de telecomunicação, porque as pessoas estavam em casa devido a um problema de uma pandemia. A tecnologia evoluiu. Quem viu o filme Nosso Lar, aparece no filme Nosso Lar um sistema de transmissão de imagem, de holograma, muito parecido com o que nós temos hoje. Não tão evoluído, né? O nosso não é tão evoluído quanto o deles, mas no filme eles estavam na casa lá de uma senhora e o ministro Clarencio aparece para eles e faz uma explanação de uma forma geral. Uma videoconferência, se nós podemos dizer assim, onde todos participavam daquele evento. Então, vejam, qual é a nossa missão? Depende do quanto a gente se dispõe. Qual a nossa verdadeira missão? A prática e o exercício do amor ao próximo, assim como o bem a todos aqueles a quem amamos e aqueles que passam pelo nosso caminho. Eu convido os companheiros a elevarmos o nosso pensamento em prece para finalizarmos esse nosso breve encontro. Deus Pai amado,
Jesus, divino mestre e grande amigo, reconhecemos as nossas limitações enquanto espíritos imortais, mas atrasados moralmente nessa caminhada de vida. E o estudo a nós oferecido pela doutrina de Allan Kardec promove o esclarecimento, a consolação e a libertação. E que a gente possa compartilhar esse conhecimento, ajudando a todos aqueles que passam pelo nosso caminho e que nos pedem algum tipo de ajuda, no sentido de que a vida deles possa se tornar melhor devido aos problemas pelos quais eles estão passando. Eu desejo a todos os amigos uma noite de paz, uma noite de luz, e que Jesus nos abençoe a todos por hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Agradeço ao expositor de hoje pelo estudo. Agora vamos passar para a segunda parte, né, que é a preparação para o passe, a distância. Vamos mentalizar positivo. Nízia, por favor, toca a música. Quem botou a aguinha para fluidificar, vamos orar, mentalizar e nos preparar para o passe, a distância. Nízia, toca, por favor. Obrigada, Nízia. Realmente é uma música bonita, realmente é preparação para o passe, né? Agora vamos, Ricardo, por favor, vamos subir a nossa oração. Peço aos passistas da SEIP que mentalize positivo. Vamos orar pelos nossos doentes que estão nos hospitais, que estão nos lares, tantos outros que a gente não conhece, os que estão em nossos corações. Ricardo, sobe, por favor, a nossa prece. Repitam em pensamento ou em voz alta. Jesus, pelas suas palavras e pelos gestos de vossas mãos, curaste cegos, paralíticos, leprosos e tantos outros doentes. Eu também venho suplicar pelas minhas enfermidades. Dai-nos, Jesus, a graça da perseverança na oração, apesar do desânimo. A graça da coragem para buscar a cura, mesmo depois de várias tentativas. A graça da simplicidade para aceitar a ajuda dos profissionais, familiares e amigos. A graça da humildade, para reconhecer as próprias limitações e entender que ainda sou um espírito em evolução.
a graça da paciência nas dores e dificuldades do tratamento, a graça de compreender, pela fé, a transitoriedade desta vida, a graça de entender que o pecado é a maior de todas as enfermidades e prometo não pecar mais para não ficar doente. Peço ao mentor espiritual e toda a falange de trabalhadores da Casa Espírita Ilha de Paquetá. Sei que me ajude a passar por esse momento. Estou ciente que a doença é a cura do espírito. Como dizia Jesus ao término de cada cura: vá, e não peques mais para não ficardes doente novamente. Que assim seja.
E assim encerramos mais uma quarta-feira. Boa noite a todos. Até a próxima quarta, se assim Deus permitir. Graças a Deus. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.